Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Júnior Trovão, quem vos fala, mais uma vez ao vivo, aqui pelo Instagram, e tenho certeza que vai ser muito bom, como tem sido esses dias todos aí que a gente tem feito uma live. Quero saudar a todos que estão vindo aí, vos saúdo aí com a paz do Senhor, sejam bem-vindos e não esqueça aí de compartilhar essa live porque vai ser muito bom, vai ser muito edificante e com certeza vai ser muito proveitoso para quem estiver nos ouvindo, né? Como todos os dias, tem sido muito bom para a glória de Deus. Divulga essa live, eu sei que tá havendo alguma coisa, irmãos, aí no Instagram, o Instagram ele está diminuindo o meu alcance. Eu não sei por qual motivo, não sei se é só comigo que está acontecendo, mas o Instagram está diminuindo o meu alcance. Inclusive as pessoas que estão curtindo lá as minhas postagens e depois desaparece, vai desaparecendo e só fica só as pessoas, por exemplo, as pessoas que eu sigo elas, que curtem as minhas postagens, desaparecem e só fica lá tipo um ou dois. E inclusive até o alcance, né, do que eu estou ao vivo agora, acho que o Instagram não está mandando para todo mundo aí. Tanto que as lives quase não tem passado de 1.000 pessoas, quando na verdade tinha aí 2, 3, 4 mil pessoas ouvindo a gente aí. Não sei por qual motivo, né? O Instagram está fazendo isso, mas eu não vi outras pessoas reclamarem, né? Mas eu vi nitidamente, eu tirei até print de pessoas que tinham curtido as minhas postagens, meus amigos, e depois, de repente, as curtidas desaparecem. Não sei por que eles estão fazendo isso aí. Não sei se é um tipo de perseguição, não sei o que é, mas o negócio está estranho, né? E você pode ver aí que mesmo o alcance aí não está como dos outros dias, né? E algumas pessoas estão normal, mas a minha, ele não está mostrando para muita gente que está ao vivo. Até mesmo no YouTube, eu tenho uns amigos meus que têm uns canais lá, e eles também reclamam muito isso, que o YouTube não notifica que eles estão ao vivo, ou que tem um vídeo novo. É triste saber que tem muita coisa que está acontecendo agora, né? Mas eu acho, o meu amigo pastor Adriano está falando que foi limitado, mas eles estão limitando numa hora como essa, né? Pelo menos aqui na questão do nosso país, parece que a população acordou para o que está acontecendo e a gente sabe que isso aqui, hoje, a rede social é a nossa televisão, né? É a nossa televisão, de fato. Hoje nós temos voz através das redes sociais e sabe que, sabendo usar essa ferramenta que é as redes sociais, a gente passa a ter uma voz tremendo, né? A gente passa a ter uma voz a mais. A rede social, ela não nos limitou, deixou de nos limitar às televisões, né? De ser manipulado por eles, e a gente consegue hoje contradizê-los, não com mentiras, não com fake news, mas mostrando a verdade. E isso aí é muito, muito importante. Então, quando você é direto, quando você é uma pessoa verdadeira, tem muita gente que não gosta, né? Tem uma varoa já falando aí, a Rayane, gostaria de me converter. Que assim seja, fica conosco aí na live, que vai ser muito bom. Tem um homem de Deus que vai estar conosco, o pastor Bruno Fernandes. Ele serve a Jesus ali na ADVEC, presidida pelo pastor e homem de Deus, pastor Silas Malafaia. E com certeza vai ser muito bom para a glória de Deus, né? Ele está dizendo aqui, até ele está comentando aqui agora, que é para os conservadores, né? Acredito que seja isso. Vou chamar o homem de Deus aqui. Um homem cheio do Espírito Santo. Pastor Bruno, paz do Homem de Senhor, homem de Deus, Deus. como é que o senhor Tudo está? bem? Tudo bom? Bem, Tudo em graças a paz? Deus. Graças ao meu bom Deus. Está tudo bem para a glória de Jesus. Como é que está o senhor e a sua família? A gente está bem aqui. Agora o senhor está comentando essa questão da limitação. Eu percebi isso recentemente, só que, obviamente, o meu alcance é muito menor que o do senhor.
Mas eu faço todo dia uma live, 11 horas da noite, com um amigo, o pastor Renan de Mello, e a gente está comentando textos bíblicos. É uma live bem bíblica também. E há um tempo atrás, assim que a gente começou, a gente conseguiu alcançar 300 pessoas, Uhum. 290, que é uma quantidade menor devido à proporção de seguidores que a gente tem. Mas aí de coisa de 2 semanas para cá, uma semana para cá, a gente percebeu que esse alcance meio que caiu quase pela metade. A gente está tendo, tá sendo difícil bater 250 pessoas, como era antes mais fácil, 250, 300, 300 e poucas pessoas. Então, assim, a gente está sentindo uma limitação. É lamentável, né? Porque esse tempo o pessoal se informa pela rede social, e até se os órgãos querem que o povo fique recluso, tem que ter algum tipo de entretenimento, de canal de atenção que a pessoa possa ter uma atenção e se manter em casa, né? Infelizmente, isso é muito triste, mas a despeito disso, eu estou feliz de ter essa oportunidade hoje contigo aqui. Eu não sei se o senhor lembra, mas eu lembro que eu preguei contigo, cara, acho que foi em 2008, numa vigília em Oiticica. Oiticica, Oiticica. Tem muito. O pastor tinha um cajado, ele mandava ai, 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 ai. Eu esqueci o nome dele lá, eu sei quem é. Eu sei quem é. Inclusive, eu vi ele, deve ter um ano e alguma coisa, eu vi esse homem de Deus, só que eu esqueci o nome dele. Pastor Alex, se não me falha a memória. Acho que é isso mesmo, Alex. É, E infelizmente, a gente sabe que, de fato, como você disse ali no comentário, são os conservadores que estão sofrendo, né? Parece que aqueles que têm uma outra linha de pensamento, uma linha mais aberta, né? É conhecido hoje como mente aberta. Quando você tem uma mente mais conservadora, você é uma mente retrógrada, né? Um é, cara que é. não tem uma mente aberta para os novos horizontes. Então, na verdade, o Instagram parece que é meio tendencioso, né? Então, mas hoje as pessoas não estão mais limitadas, né, à doutrinação da TV. Hoje ela tem a opção de escolher o que ela quer assistir, o que ela quer ouvir. E as redes sociais também nos deu a possibilidade de pesquisar e saber que aquilo que está sendo falado é verdadeiro. É igual quando houve toda essa situação que está acontecendo no Brasil hoje, e eu vi que o presidente ia falar, e quando eu citei até o texto de Provérbios, onde se deve ouvir, o tolo não deve comentar sem antes ouvir a outra parte. Então, assim, senão ele se torna tolo, aliás, né? Se ele antes de ouvir a outra parte, né? E exercer um comentário sem ouvir a outra parte. Então, A mídia, a rede social, ela quebrou o monopólio da informação, né? O monopólio da sim. informação era das grandes mídias, os canais de televisão, as mídias impressas, os jornais, as revistas. Então, a rede social, ela quebrou esse monopólio e democratizou a informação de tal modo que a gente tem pessoas que não estão na mídia, mas tem uma voz fortíssima e tem sido canal de... Eu mesmo tenho sido abençoado pelas lives. Eu acompanhei umas lives que o senhor fez aqui, uma com o pastor Napoleão. Eu quase rodei aqui no sofá de casa, foi muito forte. Acompanhei uma com o pastor Matheus Soares, que é um brother, que é meu Um irmão. amigão. E tem sido abençoadores. Eu ia recomendar para o senhor depois, o algoritmo do Instagram, ele costuma linkar os seguidores do senhor às últimas 3 curtidas deles no seu post. Então, assim, faz algum tipo de arte pedindo para as pessoas que te seguem curtir os teus 3 últimos posts, porque isso influencia muito. Há um tempo atrás, o Instagram fez uma barreira de alcance dos perfis, e eu não sei se o senhor lembra, aí viralizou um post que era assim, curta os meus 3 últimos posts e tal. Eu não sei se o senhor lembra disso, mas é por esse meio da curtida que o Instagram tá disparando para os seguidores lives, tá mostrando para os seguidores os posts. Então, isso é uma estratégia que, de repente, pode ajudar o senhor aí a não perder tanto alcance, uma vez que a quantidade de seguidor que o senhor tem, obviamente, era para ter muito mais pessoas na live, né? Verdade. Como pelo menos há uns 3 semanas atrás, mais ou menos, eu cheguei na live com o pastor Gesiel, a gente bateu quase 6.000 pessoas, né?
e depois com o pastor Marcos, chegou próximo com o Juarez, com o Mateus bateu os 3.000, mas depois não conseguiu bater mais. Não é em si por causa da pessoa, porque não estava gerando mais o alcance, né, esperado. Eles me limitaram, eu vi hoje mesmo nas próprias curtidas, por exemplo. Se eu estiver lá, se eu curtia alguma coisa minha, curtiu lá, pastor Bruno Fernandes. Eu mostrei lá, o pastor amigo meu, Carlos Maia, tinha postado, curtido Candeias também, e depois desapareceu. Eu entrei no perfil do senhor agora há pouco e eu tinha curtido todos os posts, mas deu como se eu não tivesse curtido. Não sei se o senhor percebeu, eu curti tudo de novo. Isso aí. Então, assim, infelizmente, a gente está tentando compreender o que houve, o que está acontecendo. Pastor Bruno. Mas vamos a Jesus, né? Que é deixa eu falar uma coisa com o de senhor. todos. Você sabe que uma das religiões hoje mais conhecidas no mundo, que é o islamismo, né? Eles reconhecem Jesus como um profeta muito usado por Deus, né? Mas não reconhecem, de fato, a divindade de Jesus, né? De fato, eles não têm não dão esse crédito a Cristo como o homem possuidor das duas naturezas, divina e humana, né? E, na verdade, os cristãos, os servos de Deus, sabem que Cristo tem, de fato, as duas naturezas. Exato. Se eu não estou me enganado, é a união hipostática, né? Que você fala. Exato. 100% homem e 100% Deus. 100% Deus. Então, Cristo, de fato, pela Bíblia Sagrada, a gente entende que Cristo tinha essa natureza. Agora, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista da sua pessoa como estudioso da Bíblia, aonde nós podemos afirmar, porque não é só pela questão do poder, porque Deus também usou Moisés poderosamente, usou Elias poderosamente, né? Inclusive milagres, né? Extraordinários, como o próprio Eliseu, que depois de morto, o homem que foi jogado na sua cova ainda ressuscitou. Então, milagres tem no Antigo Testamento, Deus se manifestou através da vida de Moisés, mas aonde de fato e de verdade mostra Cristo de fato como Deus, principalmente nos 4 evangelhos, onde se pode ter uma definição. A natureza humana a gente já conhece, mas literalmente Cristo como Deus, possuidor da natureza divina, mas como Senhor, onde a gente pode mostrar dentro dos evangelhos, onde tem essa definição de Cristo como homem e Cristo como Deus. Tem 2 textos que são bem simbólicos a respeito disso. Um é da afirmação periptória de que ele era Deus. E o outro é de uma afirmação de que quem nega que ele era Deus tem o espírito do anticristo em si. O primeiro texto é o texto do Evangelho por João, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e no princípio todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ali, no início do Evangelho por João, a gente já percebe essa natureza divina de Jesus, e João, de forma até poética, fala a respeito até da eternidade de Cristo, dizendo que no princípio era o Verbo. Então, a gente percebe ali Jesus fora da linha do tempo, na eternidade, no princípio. E na primeira epístola do apóstolo João, também no capítulo 4, pastor Júnior, no versículo 2 e 3, diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, exatamente isso, e é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e que já agora está no mundo. Então a gente percebe aqui um título de resposta dessa pergunta do senhor, que no Evangelho por João a gente tem João afirmando que ele é Deus, e na Epístola de João a gente tem o apóstolo João afirmando que quem diz que ele não veio em carne e que ele não é Deus tem o espírito do anticristo. Então, sempre que a gente vai falar de cristologia de forma mais simplificada, um dos textos básicos que a gente usa para isso é o texto do Evangelho por João, que mostra essa origem de Jesus, mostra de forma poética Jesus na eternidade, fazendo parte da trindade da criação. A gente tem uma expressão disso em Gênesis, capítulo 1,
e capítulo 2, quando Deus desce e diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ali é uma manifestação da trindade, ou como alguns teólogos mais modernos gostam de chamar, triunidade. Então, é importante, e eu fiquei feliz quando a gente começou a conversar no WhatsApp sobre que assunto abordar, que a gente chegou no denominador comum, que é Jesus, né? Sim, Que é tão importante. Por quê? Porque Jesus é importante para nós por dois motivos muito simbólicos. O primeiro é que é possível ter islamismo sem Maomé. É possível ter budismo sem Buda. É possível ter várias seitas sem seus fundadores. É possível ter kardecismo sem Allan Kardec. Mas é impossível ter evangelho e cristianismo sem Jesus. É impossível dissociar a imagem de Jesus, a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, daquilo que a gente entende como evangelho e como cristianismo. Por quê? Aí entra o segundo motivo. Porque Maomé tinha uma mensagem, Buda tinha uma mensagem, Allan Kardec tinha uma mensagem, Joseph Smith, pai das Testemunhas de Jeová, tinha uma mensagem, Ellen G. White tinha uma mensagem, mas Jesus não tinha uma mensagem, Pastor Júnior. Jesus era a a mensagem. mensagem. E eu gosto disso porque é só ele. João 14,6 diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Várias passagens onde ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Então, essa é uma das características de Jesus que o diferencia de qualquer um outro criador de seita ou de religião. É impossível existir evangelho sem Jesus, é impossível existir evangelho sem a cruz. E a gente percebe em Jesus um cumprimento de tudo aquilo que foi no Antigo Testamento e de tudo aquilo que é escrito no Novo, porque a Bíblia, ela é um livro sobre Jesus. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque a Bíblia, Pastor Júnior, ela é um livro de muitas mensagens. Ela é um livro que tem mensagens de prosperidade. A gente tem, por exemplo, no Provérbios de Salomão, tem um texto que ele diz assim, a alma generosa prosperará, explicando que um princípio para a prosperidade é a generosidade. Então, a Bíblia é um livro que fala de finanças, a Bíblia é um livro que fala de relacionamentos, a Bíblia é um livro que fala de pais e filhos, de marido e mulher. A Bíblia é um livro de muitas mensagens, mas tem uma mensagem que é a mensagem convergente da Bíblia, que é a mensagem mais importante da Bíblia. E essa mensagem é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de Jesus. A partir do Antigo Testamento, a iniciar de Gênesis 3:15, quando Deus lança aquela sentença, né, sobre o homem, e no final, depois de punir o homem pelo pecado, a mulher, a serpente, ele diz que nasceria um que seria ferido no calcanhar e esmagaria a cabeça da serpente. Então, a gente já tem ali a primeira profecia a respeito de Jesus, e a gente tem também no fato de que Deus matou um animal e cobriu Adão e Eva com pele desse animal, do primeiro sacrifício tipológico, em uma tipologia simbolizando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E ao longo do Antigo Testamento, a gente vê como Deus criou, e esse embasamento é mais evidente ali no deserto, quando Deus dá as orientações a respeito do sacrifício expiatório, como isso aponta para a pessoa de Jesus. E aí, ao longo do Antigo Testamento, a gente tem essas manifestações, e tem também as manifestações teofânicas de Jesus, que é quando ele se manifesta, como, por exemplo, em Êxodo 3, a Bíblia diz que ele apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça e falou com Moisés, como em Juízes, diversas vezes. Tem uma passagem em Juízes que é interessante, quando a mãe de Sansão, que ainda não era mãe, estava no campo, e aí o anjo do Senhor aparece para ela, e a Bíblia Sagrada diz que o anjo diz para ela, Deus sabe que você é estéril, mas você vai dar luz a um grande juiz, um grande homem. Aí ela volta para casa, essa é uma manifestação teofânica de Jesus. Ela volta para casa, e a Bíblia diz que ela fala com o marido Manoá, olha, apareceu um homem para mim no campo, e esse homem disse que eu vou engravidar e que vai nascer um grande libertador. Aí Manoá fica desconfiado, porque naquele tempo não tinha exame de DNA, não tinha nada, ele fica desconfiado, e a Bíblia diz que ele ora a Deus e diz para Deus, se o Senhor mandou mesmo esse mensageiro, manda de novo. E eu gosto disso de Deus, Pastor Júnior. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de confirmação. Se a gente orar, Deus é poderoso para confirmar o propósito dele nos corações.
Aí a Bíblia diz que após isso acontecer, de novo a mulher estava no campo e de novo o anjo do Senhor vem, que é uma manifestação teofânica de Jesus. E aí quando ele vem, a mulher fica impactada e diz assim, fica aqui que eu vou lá buscar o meu marido. Ela vai, pega o marido, traz o marido, e aí de novo o anjo repete a mesma mensagem. No final, o marido da mulher, que é Manoá, diz assim, me diz o teu nome, porque eu quero colocar o teu nome no menino que vai nascer. E aí o anjo vai se retirando, que é Jesus, e diz assim para ele, que te importa saber o meu nome? Visto que ele é maravilhoso. Maravilhoso. Aí lá na frente Isaías diz assim, o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Maravilhoso. conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, ao longo do Antigo Testamento, eu já vi alguns estudiosos numerando mais de 1000 profecias a respeito de Jesus. Todas elas têm o seu cumprimento cabal, perfeito, pleno, na pessoa de Jesus, que nasceu na Palestina, um pouquinho antes daquilo que a gente entende como depois e antes de Cristo. Ele nasceu no ano 3 antes de Cristo, e todo envolvendo aquele episódio. E eu acho interessante que a vida de Jesus é uma vida que a gente deve estudar, que a gente deve observar, que a gente deve dela se alimentar. O pastor Júnior tem uma frase de um escritor que é o meu escritor favorito, que é o John Stott. Ele diz assim, Jesus veio para mostrar como Deus é e como o homem deve ser. Você que está do outro lado aí, essa frase é uma das mais fantásticas do John Stott. Jesus veio para mostrar como Deus é e como o homem deve ser. Então, a vida de Jesus, o exercício do cumprimento ministerial de Jesus, foi um exercício, foi um cumprimento ministerial, pastor Júnior, ensinando para nós como a gente deve ser, como a gente deve viver. Jesus esperou o momento certo para iniciar o ministério após ser batizado por João Batista, porque a gente precisa entender que as coisas na nossa vida têm o tempo certo. Jesus pregou o evangelho do reino, pregou o arrependimento, porque é isso que a gente deve fazer no nosso ministério. Ele é um espelho para nós. Eu acho interessante, inclusive, explicar aqui para o pessoal que a palavra evangelho não foi criada por Jesus. Essa palavra evangelho, pastor Júnior, ela tinha uma aplicação e ela era usada por alguns exércitos. Quando dois países entravam em guerra, o país que vencia a guerra mandava um mensageiro com a mensagem para o seu país de origem. E o mensageiro voltava para sua terra com a mensagem, vencemos a guerra. E esse mensageiro era chamado de apóstolo, e ele trazia o evangelho desse exército. Então, o evangelho, naquele contexto de Jesus, era uma mensagem de que o exército tinha vencido a guerra. Então, quando Jesus inicia a pregação do evangelho, instrui os discípulos a pregarem o evangelho, a irem pelas cidades anunciando o evangelho, ele estava instigando eles a anunciar a mensagem de que Jesus venceu. Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu os demônios. Então, Jesus iniciou o ministério após ser batizado, enfrentou aquilo que a gente enfrenta no nosso ministério também, que são as oposições. E a mensagem do evangelho, ela tinha um conteúdo tão forte, pastor Júnior, que ela se chocava com a mensagem de todos os demais grupos civis, organizados dos dias de Jesus. A sociedade judaica dos dias de Jesus, ela não se dividia como a nossa sociedade hoje se divide. O senhor sabe, o senhor acompanha a política, eu já percebi isso, que a nossa sociedade hoje se divide em torno de uma ideia política de como administrar o Estado. Aí você tem, de um lado, conservadores de direita, e você tem, do outro lado, liberais e pessoas mais de esquerda, progressistas, melhor dizendo. Só que nos dias de Jesus, eles não se dividiam em torno de uma ideia política, eles se dividiam em torno de uma ideia religiosa, de como servir a Deus. E aí Jesus, quando vem pregando, ele vai pregar o evangelho e vai chocar com todos esses grupos. Havia muitos grupos. E haviam 4 grupos que eram os 4 grupos mais fortes, que tinham uma ideia de como servir a Deus. E a mensagem do evangelho vai chocar com esses grupos. O primeiro grupo é o grupo dos essênios. Os essênios eram aqueles que acreditavam que para viver a vontade de Deus era necessário se afastar e se isolar. Os zelotes, que eram os terroristas, os saduceus e os fariseus. Então, enquanto Jesus pregou o evangelho, não foi proposital, mas a mensagem do evangelho chocava com todos esses grupos. A mensagem do evangelho confrontava. Por quê? Porque, a começar dos essênios, eles acreditavam que para viver a vontade de Deus era necessário se isolar.
era necessário habitar em cavernas, era necessário não ter convívio social. E aí, quando Jesus vem pregando o evangelho, ensinando o evangelho, Jesus vai ensinar que evangelho não é nós saindo do mundo, é o mundo saindo de dentro de nós. Então aqui a gente percebe como a mensagem do evangelho, como a mensagem de Jesus, pastor Júnior, é muito mais profunda. Porque evangelho não é você que está do outro lado se isolar, não cumprimentar mais ninguém, não dar bom dia, boa tarde, boa noite para ninguém. Evangelho não é isso. Evangelho é você ir e fazer a diferença e transformar. Jesus, quando orou pelos discípulos, ele orou assim: Pai, eu te peço que o Senhor não tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles do mal. Porque evangelho não é você e eu saindo do mundo, é o mundo saindo de dentro de nós. O movimento é muito mais forte, é muito mais profundo. O segundo grupo era um grupo que eram os zelotes, foi o grupo que foi responsável pela destruição de Jerusalém no ano 70. Os zelotes, pastor Júnior, acreditavam que Deus mandaria um Messias judaico, e esse Messias judaico expulsaria o jugo romano e reestabeleceria um reinado judaico ali. Eles acreditavam que o reino de Deus, que o reino que o Messias estabeleceria seria um reino político. Eles acreditavam nisso. Eles eram os extremistas e achavam que Deus tinha um reino para aquele tempo, para aquele momento. E aí Jesus, com a mensagem do evangelho, vai chocar com eles, por dois motivos. O primeiro é que Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. Então a gente aprende com isso que o reino de Deus não é deste mundo, ou seja, o reino de Deus não é material, o reino de Deus é imaterial. O apóstolo Paulo mais à frente diz assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, é paz e alegria no espírito. Então a gente precisa entender que o reino de Deus não é físico. O reino de Deus, ele é estabelecido no nosso coração e ele é externado, externalizado através das nossas atitudes que glorificam a Deus em benefício da nossa vida, do próximo e de toda a sociedade. E o segundo motivo que levou eles a essa frustração terrível foi porque eles acreditavam que Jesus expulsaria, que Jesus seria uma espécie de rei. E Jesus não vem para ser rei físico, para ser rei político. E eu gosto até de abrir um parêntese sempre que eu falo sobre isso, pastor Júnior, porque é fracassada toda a tentativa de tentar colocar Jesus em qualquer polo político. Quem adere a qualquer tipo de pensamento político somos nós, sou eu e o senhor, e outros cristãos. Uns são mais conservadores, outros mais progressistas. Agora, não dá para a gente pegar Jesus e querer encaixar ele em qualquer ideia ideológica de partido político ou de pensamento político, porque Jesus paira acima disso tudo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então não dá para encaixar Jesus como um progressista, comunista, revolucionário, como o pessoal tenta fazer isso de vez em quando. Eles pegam aquele episódio onde Jesus multiplicou pão e peixe e dizem que Jesus era comunista. Não dá para fazer isso, porque aquele episódio foram poucas vezes que Jesus fez isso. Ele não viveu fazendo isso todo dia. Ou então os progressistas que dizem que Jesus, quando levaram a mulher pega no ato de adultério até ele, eles falaram assim para ele: a lei manda apedrejar, e tu que dizes? Aí Jesus diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E essa galera, eles param nesse ponto, e eles esquecem que quando todo mundo se retira, Jesus pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ela diz: todos se foram. Aí Jesus diz: então vai e não peques mais. Então, não dá para encaixar Jesus como um progressista revolucionário, e também não dá para encaixar Jesus como um direitista conservador. Esses pensamentos políticos é a gente que adere, e isso é absolutamente natural, achar que um pensamento é melhor para manutenção e administração do nosso país, mas o evangelho não se encaixa nisso. O evangelho paira soberano acima de tudo isso. O evangelho não é de esquerda e nem de direita, o evangelho é de cima. O evangelho é do alto. E a gente precisa ter essa consciência. O senhor quer falar alguma coisa? Que eu estou falando pra caramba. Às vezes as pessoas apenas atrelam, né, a Deus em relação à política, simplesmente pelo ponto de vista que é adotado, né? Pela forma como se é governada, pelo fato de ser um pouco conservador, zelar por alguns princípios bíblicos, né, como tem na Bíblia, e acaba se zelando por esses princípios, como a conservação da família, dos bons princípios, né, nos padrões que Deus criou. Então, acaba se atrelando ao Evangelho ou a Deus por causa dessa visão que o líder passa. Mas, sintetizando tudo que foi falado até agora, então,
O senhor abordou dois textos que falam acerca... Ainda tem mais outros dois grupos para falar. Então, mas deixa só para recapitular um pouco aqui. Uhum. O senhor falou dois textos que falam acerca da natureza humana e divina de Jesus. Exato. Depois foi lá para o Antigo Testamento para falar acerca da tipologia, né, os tipos de personagens do Antigo Testamento e ações que na tipologia bíblica aponta-se para Cristo. Exato. Depois falou da forma teofânica, a forma como Jesus se manifestava, Deus se manifestava no Antigo Testamento, ou o próprio Cristo, né, se manifestava no Antigo Testamento na forma teofânica. E depois falou da chegada de Jesus no Novo Testamento, após seu batismo. Encontrou, de fato, 4 grupos que já existiam em sua época. Inclusive, é bom citar também que, dentro desse contexto, Roma já estava dominando o mundo antigo, né? Israel estava debaixo de um jogo político. Por isso político. Esse anseio de que haveria um Messias político. Isso, para justamente libertar eles desse jogo, da qual todas as nações que estavam ao seu derredor tinha, de fato, o seu rei guerreiro, poderoso, que tomava frente e lutava pela causa do povo. Então, até esse dos aqui, e o senhor falta mais 2 grupos para ser dito. É o grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus, mas fala aí. Então, quando entrar, depois que eu terminar desses últimos 2 grupos, eu queria que o senhor falasse para a gente agora, em qual momento da Bíblia, embora, como Jesus tem as 2 naturezas, a humana e a divina, eu queria que o senhor mostrasse dentro dos evangelhos, em qual momento Jesus mostrou que ele era humano, ele não teve, mesmo ele sabendo quem ele era, Deus, ele não escondeu a sua natureza. Eu queria que depois o senhor falasse desses 2 grupos, o senhor falasse em que momento Cristo mostrava a sua natureza humana e em que momento ele mostrou ser Deus para os seus discípulos. Ao mesmo momento que ele mostrava para eles que ele era humano, é o mesmo momento que, em alguns momentos da Bíblia, no Evangelho, Jesus mostra que, de fato, ele é Deus, ele era divino. Perfeito. Então, os outros 2 grupos eram o grupo dos saduceus, que foi um grupo que era o grupo responsável pelo monopólio do templo. E aí Jesus chocou com eles porque os saduceus tinham uma ideia de espiritualidade centrada no templo. Por quê? Porque eles dominavam o templo. Então, quanto mais o povo se centralizasse no templo, mais poder eles teriam com isso, pastor Júnior. Então, quando Jesus vem, ele vai chocar com os saduceus, primeiro porque ele vai purificar o templo, vai virar a mesa dos cambistas. E porque quando Jesus vem, no Evangelho, Jesus vai ressignificar o valor do templo. No Antigo Testamento, o templo era feito por mãos humanas, mas Jesus vai ensinar que o templo verdadeiro é feito pelas mãos de Deus no nosso coração. E na questão do encontro dele com a mulher samaritana, ele diz assim, é chegada a hora e agora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então ele choca com os saduceus porque Jesus vai ensinar uma espiritualidade para fora do templo. Jesus vai ressignificar o templo continua tendo valor, mas mais valor ainda tem esse outro templo aqui. Jesus vai mostrar que existem 2 tipos de templo. Um templo que é de concreto e um templo que é o coração humano. E o templo mais importante é o coração humano. E Jesus choca com os saduceus. E o último grupo, para a gente responder essa questão do senhor aí, é o grupo dos fariseus, que foi o grupo que deu mais trabalho para Jesus, digamos assim, porque foi um grupo que desenvolveu, o farisaísmo começou na Babilônia, como uma espécie de um avivamento. Eles não tinham o templo lá e montaram uma espécie de sinagogas e começaram a ensinar a lei e pregar ao povo purificação, mesmo estando em Babilônia. E aí surgiu esse movimento dos fariseus, que começou como um grande avivamento, mas aí depois de um tempo eles se perderam. Jesus chocou com eles porque a espiritualidade que eles ensinavam era só de exteriores. E Jesus veio ensinar uma espiritualidade também dentro. O fariseu gostava de mostrar espiritualidade. Jesus veio para ensinar que a verdadeira espiritualidade não é amostrada, é percebida. E a gente tem episódios de Jesus chocando com eles, como no ensinamento deles de que a doação tinha que ser feita na presença de testemunhas. E aí Jesus vem e ensina que quando a gente dá alguma coisa com a mão direita, a esquerda não pode saber. Mostrando que quando eu dou algo para alguém, não é para eu receber aplauso, mas é para Deus ser glorificado através da generosidade. A questão das orações, os fariseus ensinavam que orações tinham que ser feitas nas praças, nas esquinas. Aí Jesus vem e ensina que oração
da vida devocional, não oração em conjunto, mas oração de vida devocional deve ser feita no interior do quarto, com a porta fechada. Então, Jesus vai chocar com eles diversas vezes e vai exercer o ministério. Agora, o que o senhor falou aí, a pergunta que o senhor fez, aonde na Bíblia a gente vê Jesus humano e Jesus divino? Nos 4 evangelhos o tempo todo. A gente vê Jesus se assentando do lado do poço de Jacó porque estava cansado, essa é uma manifestação da humanidade dele. A gente vê no alto da cruz ele dizendo tenho sede, é uma manifestação da humanidade dele. A gente vê ele chorando quando viu que Lázaro estava morto, é uma manifestação da humanidade dele. A gente vê ele angustiado, dizendo para os discípulos assim, a minha alma está angustiada até a morte no Getsemane, é uma manifestação da natureza humana dele. A gente vê que ele nasceu, foi apresentado um templo com 8 dias de vida circuncidado, é uma manifestação da natureza humana dele. E da natureza divina, para responder essa questão do Senhor, a gente tem Jesus dizendo ao mar, acalma, ao vento cessa. Então, assim, a gente tem Jesus dizendo para Lázaro, vem para fora. A gente tem no Monte da Transfiguração, descendo Moisés e Elias, a representação da lei dos profetas, e Jesus se transfigurando na presença dos discípulos e manifestando um corpo de glória, e os discípulos Pedro, Tiago e João embasbacados, olhando aquela cena, sem saber nem o que pensar e dizendo, vamos fazer uma tenda e vamos ficar por aqui. Então, é algo que a gente diz que é comum no nosso meio pentecostal, é como homem Jesus era filho de Maria, como Deus ele era o pai de Maria, como homem ele andava pelos caminhos, como Deus ele dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Como homem ele sentia fome e comia pão, como Deus ele dizia, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele sentia sede e pedia água, como pediu para a mulher samaritana. Mas como Deus, ele dizia, quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Como homem, Jesus se manifesta chorando, como eu já disse, manifesta uma emoção chorando quando viu que Lázaro estava morto. E aí, como Deus, ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se a gente tem todas essas manifestações de Jesus, está provando justamente isso, a questão da natureza humana e da natureza divina. O apóstolo João, inclusive, escreve o Evangelho por João para combater algumas seitas e heresias. O apóstolo João escreve o seu livro, o Evangelho por João, para combater algumas seitas e heresias. Uma delas, o docetismo, que dizia que Jesus não tinha vindo em carne. E aí, por isso ele diz aqui que aquele que diz que Jesus não veio em carne é do anticristo. Então, assim, no Novo Testamento a gente tem nos 4 evangelhos essas manifestações de Jesus, entendendo que cada evangelho é uma perspectiva diferente, porque, obviamente, cada evangelho foi escrito para um grupo, Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João, o evangelho por João para a igreja. Então, é o mesmo Jesus, mas visto por óticas diferentes, uma espécie de contextualização da mensagem de Jesus para grupos diferentes. Está respondido? Está respondido. Agora, uma outra pergunta. Nós, como temos a nossa natureza humana, sentir sono fala da nossa natureza, sentir fome fala da nossa natureza, sentir frio fala da nossa natureza humana, calor fala da nossa natureza, o cansaço fala da nossa natureza. Mas em muitos aspectos, às vezes quando alguém vê um homem chorando, por exemplo, eu vi no discurso do presidente, quando ele foi falar sobre o Moro, naquele momento, eu via que se ele talvez não fosse o presidente, ele choraria. Porque eu vi dentro da alma daquele homem, ele segurando por ser o líder. E eu tenho certeza que se ele chorasse, as pessoas iam dizer que ele era um líder fraco, que ele mostrou fraqueza, é um chorão. Aí a pergunta que eu te faço, dos textos que você acabou de citar, sobre igual capítulo 11, verso 35 de João, Jesus chorou, capítulo 4 de João, Jesus com a mulher samaritana teve sede, Mateus capítulo 4, Jesus teve fome. Aí a pergunta a fome é a natureza, mas e quando ele chora, fala da natureza ou fala da fraqueza? Porque em muitas situações nós somos fracos. Teve algum momento da Bíblia que isso é só a expressão da natureza ou tem a ver também com a expressão que
Cristo como humano, ele foi fraco. Não. Ele sentiu uma fraqueza. Não, fraqueza no ponto de vista de pecado, jamais. Não, Agora, no ponto de vista de demonstrar, Jesus chorou por demonstrar empatia com a situação de Lázaro. Uhum. Jesus suou gotas de sangue no Getsêmani porque estava se aproximando de um momento muito tenso. Então, Jesus manifesta a natureza humana, obviamente, sem pecado. Então, assim, chorar é uma característica, é uma manifestação da natureza humana, assim. E não necessariamente até de fraqueza, porque primeiro que a gente chora não somente de tristeza, a gente chora também de felicidade. Não sei se já aconteceu contigo, mas no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu chorei de alegria. Eu comecei a chorar, ninguém entendia nada e comecei a falar em línguas, aquela presença, aquele poder, aquela graça. Então, chorar não é só manifestação de tristeza, mas manifestação de alegria, manifestação, às vezes, de empatia. Então, assim, Jesus manifesta sentimentos, inclusive como tristeza, como angústia. E eu acho lindo isso em Jesus, o pastor Júnior, porque Jesus não ensinou para a gente nós sermos super-homens. Jesus fez tudo isso para mostrar para a gente que é possível chorar, é possível estar abatido. Infelizmente, por muito tempo a gente teve uma ideia, principalmente no segmento pentecostal, de que crente não sofria, de que crente não ficava doente, de que crente não chorava, de que e depois da década de 80, com o movimento neopentecostal, de que crente não pode ficar enfermo, de que crente tem que ficar rico, de que crente... E isso não é uma verdade no Evangelho, não é uma verdade na pessoa de Jesus. Ele mostra isso diversas vezes, esse manifestar da natureza humana, chorando, se sentindo angustiado, para mostrar para a gente que, quando a gente chorar, a gente saber que o nosso Salvador também chorou um dia. E para mostrar para a gente que ele sabe onde o calo aperta. Jesus sabe onde a gente se angustia. Jesus sabe e entende os nossos momentos de Getsêmani, que a gente soa, que a gente fica angustiado por problemas que de fato vão acontecer. Isso aqui é uma coisa que é sempre bom pontuar. Jesus se angustiou no Getsêmani por um problema que aconteceria, por uma circunstância, melhor colocando a palavra, que era a crucificação. É triste quando eu vejo gente se angustiando por coisa que nem vai acontecer, que é algo que acontece muito nesses dias. Gente se entristecendo, se angustiando por coisas que de fato não vão acontecer, sofrendo por antecipação. Em Jesus a gente aprende que o sofrimento só é necessário no momento que ele acontece, no momento que o acontecimento vem. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, que quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. A gente está dando atendimento pastoral aqui na igreja, pastor Júnior. O pastor Silas organizou uma escala para a gente aqui e a igreja fica aberta direto. Embora não tenha culto, tem atendimento pastoral. E, cara, eu já atendi gente que chegou lá na igreja angustiado, dizendo, como é que vai ser? Eu perguntei, você tem o que comer em casa? A pessoa me disse, tenho. Você tem algum recurso para se manter mais 2 meses? A pessoa me disse, tenho. E começou a chorar, mas eu não sei como é que vai ser daqui 3 meses, daqui 4 meses, daqui 1 ano, como é que vai ser esse ano. É gente que está sofrendo por antecipação. Então, de repente, Deus está até direcionando a gente a falar isso, porque tem alguém do outro lado aí que precisa ouvir essa palavra. Não sofra por antecipação, aprenda com Jesus. Jesus foi crucificado na cruz, a cruz era madeira. E o ofício dele, antes de iniciar o ministério, era carpinteiro. Então a gente consegue ver Jesus, pastor Júnior, trabalhando com a madeira, e dá para imaginar isso. Ele sabia que seria crucificado em um pedaço de madeira, mas nem por isso ele se angustiou antes da hora. Jesus vai a festas, Jesus faz o primeiro milagre no casamento, Jesus participa de banquetes, e ele é até criticado por causa disso. Jesus espera para sofrer na hora necessária. Então, uma palavra para quem está do outro lado aí, não sofra por antecipação, para de fazer tempestade em copo d'água. Então, assim, só para a gente aplicar sobre trazer pelo menos dois pontos de vista aqui, para a gente entender o que é fraqueza e o que é a minha natureza humana. Então, se Jesus, sendo quem é, ele chorou, isso mostra que eu também posso chorar, que eu não estou sendo fraco. Se Jesus, no momento de jejum, Jesus teve fome, se eu senti fome, não é porque eu não estou na ligação com Deus, eu não estou numa fiação com Deus, é porque é a minha natureza, de fato, né? É a minha natureza. Então,
Jesus indo a caminho do Gólgota, a Bíblia diz que ele já não aguentou levar o patíbulo da cruz, a força dele se esvairiu. Então aquilo ali está ligado à natureza dele humana. Ele, como ser humano, ele sente fome. No capítulo 5 de Lucas, não, capítulo 4 de Marcos, ele está na parte inferior do barco, dormindo, mostra a sua natureza humana. Então, isso não, primeiro, não, por esse ponto de vista, não tem a ver com fraqueza. Não. Então, a fraqueza humana, então, está relacionada ao caráter dele. Aí se pode se justificar uma fraqueza, o homem é fraco. Jesus mostrou a sua natureza, né? Mostrou a sua natureza humana, mas ele pode se dizer que ele não foi fraco. Então, pode-se dizer que a fraqueza em si está condicionada ao caráter. O camarada foi fraco, ele pecou, ele adulterou, ele mentiu, ele transgrediu tanto a lei do homem quanto a lei de Deus, ele traiu seu pastor, traiu seu amigo. Então, acredito que essa fraqueza esteja ligada, condicionada de fato ao caráter da pessoa. Então, só para fazer uma linha de pensamento aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo agora entender que mesmo Jesus sendo quem é, ele não escondeu a sua natureza. Né? Então a gente não pode querer ser mais do que somos, de fato. Né? Fugir daquilo que somos. Jesus, mesmo ele sendo quem é, o homem que jejuou 40 dias, né, naquele combate contra Satanás, mas mesmo assim no final ele teve fome. Estava cheio do Espírito Santo, mas ele ainda teve fome. O texto também não faz questão de esconder a natureza de Jesus. Então, nós não devemos fazer questão de esconder quem somos. Isso é até bom para quem está nos ouvindo agora, que não é nenhum demérito você chorar quando tem que chorar, você falar das pessoas que não estão aguentando mais. Tem gente que está dizendo, não, vamos ficar uma suposição, vamos ficar 3 dias acordados, e se eu não aguentar, se eu falar para as pessoas que eu não vou aguentar ficar nessa campanha com eles, vão dizer que eu sou fraco. Não. Jesus pregou o dia inteiro no capítulo 4 de Marcos. A última mensagem que ele pregou foi sobre a parábola do semeador. E quando ele entra no barco, ele diz, entremos no barco e atravessemos para o outro lado. Ou seja, ele vai dormir, ele vai descansar, mesmo ele sendo quem é, ele descansou diante dos discípulos, mostrou para os discípulos quem ele era. Então, isso de fato é muito importante. As pessoas que estão nos ouvindo, porque tem gente que pode querer até mesmo acrescentar, né, o reverendo? Acrescentar ao Evangelho aquilo que o Evangelho não esconde, que é, de repente, tentar esconder alguma coisa que o Evangelho não faz questão de esconder. Não existe super-humano, nem super-crente, né? Jesus manifestou a sua natureza humana. Também, um dos motivos é porque, para haver uma redenção da humanidade, a gente precisava que um humano fosse sacrificado. E para esse sacrifício ser válido, esse humano não podia ter pecado. Então Jesus manifesta a natureza dele, mas obviamente sem pecado. Nem sempre o manifestar da natureza está atrelado a pecado. Então agora, quando o senhor fala de fraqueza, aí já é um outro departamento, aí já é uma outra situação que a gente observa muito hoje em dia. Falando de fraqueza, eu gosto de um texto de Paulo, quando lá na Epístola aos Coríntios ele diz que foi até o 3º céu, ele diz na terceira pessoa, para isso não soar como se ele estivesse se vangloriando, e ele diz, conheço um homem que na carne não sei, mas foi até o 3º céu, vi coisas inefáveis e tal. E no mesmo capítulo ele diz que foi dado a ele um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para esbofetear ele. Aí a Bíblia diz, pastor Júnior, que ele ora a Deus a respeito desse mensageiro por 3 vezes. E aí Deus responde a ele, a minha graça te basta. Falando de fraqueza, e Deus continua, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, assim, quando a gente bota para fora, eu gosto sempre de falar isso, quando a gente bota para fora quem a gente é, Deus transforma a gente naquilo que Ele quer que a gente seja. Então, nesse processo de a gente botando para fora quem a gente é, de a gente confessando e derramando nos pés dele quem a gente é, Ele vai pegando quem a gente é e vai transformando naquilo que Ele quer que a gente seja.
para glorificar o nome dele. Isso que é importante. As pessoas não devem omitir isso diante de Deus. Tem pessoas que acham que pelo fato de Deus ser onisciente, ele conhece todas as coisas. Jesus como Deus, ele só não tinha onipresença, mas ele era todo poderoso, ele era onisciente, e o texto é claro em dizer, e conhecendo ele, os pensamentos dos fariseus, tal. Jesus era onisciente. Então, aí a gente vê no texto, no capítulo 10, verso 46 de Marcos, que quando Bartimeu chega perante Jesus, o próprio Jesus, sabendo o que ele precisava, Jesus pergunta, o que é que tu queres que eu te faça, né? Aí tem gente que diz assim, não, mas se Deus sabe do que eu preciso, não precisa abrir a boca e expor. Não, tem que pôr para fora, tem que colocar para fora. E eu costumo dizer o seguinte, quem não consegue se derramar diante de Deus, quem não consegue se confessar diante de Deus, vai se confessar diante de quem? Se eu não consigo expor para Deus quem eu sou, trovão, mas Deus já sabe quem eu sou pecador. Não, mas Deus quer ouvir da sua boca quem você é. E o desejo no âmago da sua alma de quem quer que você... o desejo que você quer em quem ele te transforme, como o pastor Bruno acabou de falar aqui agora. Porque a cada dia a gente vai ser transformado de glória após glória, né? De glória em glória a gente vai sendo transformado na presença de Deus. Então, isso quer dizer que Deus sempre terá algo para fazer em mim, enquanto eu desejar. O desejo tem que estar no meu coração, para que a minha vida seja transformada. Porque eu aprendo o seguinte, pastor Bruno, quanto mais cheio do Espírito Santo eu estou, mais parecido com ele eu vou ficar. Quando alguém olha para mim, olha para o Senhor e diz assim, aquele ali é homem de Deus, aquela ali é mulher de Deus, aquele profeta é homem de Deus. Na verdade, a Bíblia diz o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo, de fato, já está dizendo, ele é santo, ele é poderoso, ele é Deus, ele não peca. Aleluia. Então, se eu estou sendo cheio do Espírito Santo, eu estou tendo do Espírito Santo daquele que não erra em mim, daquele que é santo está em mim, daquele que é Deus, eu estou sendo cheio dele. Então, eu estou buscando Deus e eu estou sendo cheio da natureza de Deus. Quando as pessoas dizem que eu sou homem de Deus, você é homem de Deus, as pessoas estão enxergando em você mais de Deus do que de você mesmo. Então ela está vendo mais da natureza de cima do que da natureza de baixo na sua pessoa. Então, como é importante a gente clamar a Deus, pedir a Ele, Senhor, me enche, eu quero te conhecer, eu quero estar a cada dia na tua presença. Então as pessoas precisam conhecer e mostrar, pastor Bruno, diante de Cristo, mostrar suas fraquezas. Se Jesus não teve vergonha de mostrar diante dos discípulos que ele chorava, que ele teve fome, que ele teve sede, ele não teve vergonha de mostrar sua natureza humana, ele não se envergonhou, ele podia ficar no cantinho e falar, não, vou comer sozinho, eu vou chorar no cantinho, não, mas ele não se preocupou com isso, ele mostrou a natureza. Então, por que você que está nos ouvindo agora não vai mostrar a sua? Mostre a sua natureza, se derrame diante de Deus, se quebrante diante de Deus, e com certeza você vai conhecer a Cristo de forma extraordinária. Conheça Cristo através das Sagradas Escrituras, mas também conheça Ele através de uma experiência pessoal, porque a Escritura é coletiva. Todo mundo tem o direito de conhecer as Escrituras, mas a experiência é pessoal, a experiência é de cada um. Então, quanto mais você se entrega, mais de Deus você terá. Não é mais ou menos por aí, homem de Deus? Eu costumo sempre dizer, pastor Júnior, que Deus não se relaciona com o que a gente parece ser. Deus não se relaciona com quem a gente demonstra ser. Deus se relaciona com quem a gente é de fato. Deus não se relaciona com quem usa máscara. Deus se relaciona com quem tira as máscaras e se desnuda na frente dele. Então, assim, o senhor está falando dessa questão da experiência, do contato. A gente tem um exemplo bíblico disso, de uma pessoa que teve um contato profundo com Deus e teve a vida transformada de forma extraordinária. E isso gerou um impacto e gera até hoje, que foi o apóstolo João. O apóstolo João,
ele era a pessoa mais próxima de Jesus. Jesus era cercado de uma multidão, da multidão ele tinha 70, dos 70 ele tinha 12, dos 12 ele tinha 3, que eram os mais próximos, Pedro, Tiago e João, e dos 3, o mais íntimo dele era João. E João, quando escreve o seu evangelho, e vai falar de si mesmo no seu evangelho, ele diz assim: eu sou aquele que Jesus amava, eu sou o discípulo amado. Ele fala, e o discípulo amado reclinou a cabeça no ombro de Jesus. Então aqui a gente percebe algumas coisas de frutos desse relacionamento com Jesus. João era a pessoa mais próxima de Jesus. Por isso que ele escreveu, na minha opinião, o evangelho mais profundo, que é o evangelho por João, que é o evangelho para a igreja. É nesse evangelho que estão as afirmações mais fortes de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nesse evangelho que está o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente se enche de Deus, se aproxima de Deus, a gente vai ter muita coisa para falar de Deus. A gente vai ter muita coisa para passar de Deus. O problema dessa nossa geração, pastor Júnior, é que tem muita gente que está se relacionando pouco com Jesus, que está tendo pouca vida com Deus, que está tendo pouca vida de oração. Tem muita gente aderindo a uma igreja, mas não nascendo de novo e vivendo uma comunhão plena com Jesus. E é necessário a gente se aproximar mais de Jesus. Porque quanto mais perto de Jesus nós estivermos, com mais profundidade nós vamos falar dele. Quanto mais perto de Jesus nós estivermos, mais nós vamos transferir. Você já viu, pastor Júnior, que quando você começa a conversar e andar muito com uma pessoa, você vai ficando parecida com ela? Sim, então, sim. quanto mais perto a gente vai chegando de Jesus, mais parecido com ele a gente vai ficando. Melhor vai ser para a gente passar Jesus para as outras vidas. E João, quando se aproxima muito de Jesus, ele deixa escrito: eu era aquele que Jesus amava. Então, quanto mais perto de Jesus a gente chega, mais amado a gente vai se perceber. Mais Agora, a gente vai perceber que somos amados. Pode falar. o senhor não acha também, o senhor é pregador e graças a Deus, o senhor está na igreja de um homem muito respeitado, né? Eu falo o senhor por respeito, né? Eu gosto de ter sempre respeito às pessoas. O senhor está na igreja de um homem muito respeitado, pastor Silas Malafaia, um homem de Deus, pregador do evangelho, genuíno. E a gente conhece bem a veracidade do evangelho com que o pastor Silas prega, as verdades bíblicas, teológicas, e são confrontadoras com algumas que tem por aí. Agora, a verdade é o seguinte: o senhor é pregador, o senhor roda esse Brasil também pregando. Uma análise: o senhor acha que o evangelho que está sendo pregado hoje, eles estão ensinando mais as pessoas a irem à igreja ou ser igreja? Primeiro a gente tem que entender que a igreja, ela não é igreja. Quando a gente fala igreja evangélica brasileira, ela não é homogênea, não é tudo uma coisa só. Ela é heterogênea, ou seja, ela é diferente. Então, assim, um fato tem muitas igrejas hoje no Brasil vivendo um pleno avivamento, um momento de conhecimento da palavra, de revelação, de inspiração, de mover do Espírito. Mas há também uma parte significativa que não está preocupada em anunciar o Evangelho com todo o ônus e o bônus, com as bênçãos da vida abundante e com também as obrigações do quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, obviamente, que tem igrejas que evitam falar da questão do pecado, que evitam falar do renúncio, do fato de eu ter que renunciar ao meu eu para seguir Jesus. Então, assim, essa é uma questão muito heterogênea. Tem igrejas vivendo um avivamento pleno e tem outras que praticamente apostataram da fé, estão preocupadas mais em agariar pessoas, porque você sabe muito bem que pessoas são recursos, e agariar pessoas e não prega aquilo que deve ser pregado, que é a verdade, que é a realidade do pecado e a realidade da salvação. Acho que caiu deve ter acabado a bateria do homem de Deus lá. Eu vou voltar aqui. Irmãos, aproveitando que ele vai voltar, aproveitando aqui que eu ativei os comentários de novo, duas coisas. O Instagram deixa praticamente 1 hora, né? 1 hora, e daqui a pouco o Instagram cai a live. Se cair, aí a gente finaliza, mas se não cair, dizer para os irmãos aí que eu vou voltar com o pastor Bruno e a gente vai concluir essa parte e vamos pedir os irmãos aí para que façam uma pergunta concernente
o que você achou, se tem alguma dúvida que a gente pode tirar de você aí, e com certeza vai ser muito bom. Vamos ver se o pastor Bruno volta aí. Irmãos, tá bom, né? Tá bom, né? Uma live poderosa, bíblica, né? Deve ser porque o pessoal está falando que o meu áudio está atrasado. Em nome de Jesus. Volta ao normal, em nome de Jesus. Eita. Esse áudio vai voltar agora em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, aí esse áudio vai voltar ao normal. Deve ser porque deu problema na internet e o áudio fica meio atrasado. Mas vai voltar em nome do Senhor Jesus, né? Mas está vendo como é que é bom a gente aprender? Os vídeos estão atrasados. O que está atrasado, irmão? Os irmãos estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem agora? Não sei se está me ouvindo. Vamos ver se os irmãos estão me ouvindo aí. Acho que o pastor Bruno já voltou aqui. Vamos ver aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Cadê o vaso de Deus? Jimmy Ferreira. Meu amigo pastor Jimmy. Escangaceiro lá de Austin. Testemunho muito forte, rapaz. Cadê o pastor Bruno? Dá um alô aqui, homem de Deus. Estão falando que está atrasado, irmão. Misericórdia. Aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Peraí. Aí está aqui, ó. Vamos lá. Lembrando aos irmãos que as lives não estão ficando salvas no Stories. As lives estão ficando salvas no IGTV, né? Na TV do Instagram. Me parece que está tendo uma certo... Como é que se fala a palavra? Um congestionamento. Muitos teras que eles estão tendo que usar. E não tá conseguindo armazenar nos stories. E eles estão transferindo para a TV do Instagram. Então, esse é o motivo porque as lives não estão ficando mais salvas. Foi justamente na hora que eu estava falando de negar o eu, de tomar a cruz e vir, que o Instagram me derrubou, tá vendo? Esse Instagram tá desviado. É sujo. Na hora que eu estava falando de carregar a cruz, o Instagram me fez cair, só Jesus. Mas voltei. O pessoal tá falando que a minha voz está atrasada. Você está me ouvindo bem? Está saindo atrasado? Eu estou ouvindo bem o senhor daqui. Estou conseguindo ouvir bem. Eu também estou ouvindo. Não sei o que está acontecendo aí. Tinha terminado aonde? Eu parei no fato que eu falei que tem igrejas que estão vivendo um pleno avivamento. O senhor me perguntou qual era a minha opinião a respeito de se as igrejas estão pregando o evangelho ou não. Eu disse que a igreja evangélica brasileira ela é diferente, ela é heterogênea. Então, tem igrejas de fato pregando o evangelho, vivendo o evangelho, ensinando a ser igreja. E tem igrejas que não fazem isso, infelizmente. Tem igrejas que estão distantes da palavra. Pastor Bruno, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter mais uns 20 minutos aí, mais ou menos. Vamos fazer o seguinte, eu vou desligar, porque o pessoal está falando que a voz está saindo tudo atrasada aí. Jesus. Tá todo mundo reclamando. Então a gente desliga e volta. Tá bom? A gente vai desligar e vai voltar lá. Vamos lá. Perfeito. Espera aí.